Já estamos de volta e nesse bloco, como eu disse agora há pouco, vamos continuar falando sobre a nossa saúde, não é? E o tema agora é ergonomia. Para quem não sabe, ergonomia é a relação entre o homem e o trabalho que ele executa, procurando então desenvolver uma integração perfeita entre as condições de trabalho, as capacidades e também as limitações físicas, né? E claro, as psicológicas do trabalhador de uma forma geral e a deficiência do sistema produtivo. Então, gente, neste período de pandemia, principalmente, as pessoas estão trabalhando em casa, sistema home office. E aí surgem inúmeras dúvidas sobre o espaço, né, sobre o ambiente onde a pessoa vai ficar, né, onde ela vai passar boa parte do dia trabalhando. E é sobre este tema que eu vou conversar agora aqui no programa com a fisioterapeuta Raquel Alvim. Ao vivo é assim, já vou testar o áudio com ela e a gente já vai conversar. Raquel, bom dia! Seja bem-vinda, tá me ouvindo bem? Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo, Raquel. Pois é, a maior parte das pessoas está trabalhando em casa, em sistema home office, e aí é comum que surjam várias dúvidas sobre esse espaço de trabalho, né? E nem todo mundo tem um ambiente adequado, tem um escritório, às vezes tem que fazer algumas adaptações em um quarto, na sala, a sala de estar que vira também um ambiente de trabalho, né? Eu queria que você passasse algumas dicas sobre esse espaço, o que não pode faltar em um ambiente de trabalho em casa, hein? Sim, é muito importante, né, que nesse período a gente tente se adaptar ao máximo possível, né, até porque é um período que nós também estamos passando por uma tensão emocional muito grande. E a tensão emocional, ela também vai influenciar no nosso corpo, fazendo com que o corpo acumule mais tensões. Então, uma das coisas que eu gosto de orientar é que você procure um lugar mais calmo da casa, né? Às vezes é um pouco difícil, tem criança, o casal está em casa, né? E às vezes fica um pouco mais complicado, mas é legal que seja um ambiente mais harmônico. Em relação ao posto de trabalho, é muito importante que tem que se adaptar ao máximo possível. Então, por exemplo, a questão da mesa, né? É importante que você fique o mais próximo possível, chegue o mais próximo possível da mesa, para que você diminua, por exemplo, a questão da flexão da coluna, né? Porque se você fizer uma flexão mais exagerada e ficar o tempo todo numa postura inadequada, você pode acabar tendo, por exemplo, dor lombar, dor aqui nessa parte da coluna torácica. Então, é importante que tenha uma mesa adequada, né? A questão da cadeira, muitas das pessoas, elas acabam não tendo cadeira que tem apoio de braço em casa. Ah, pois é, eu vejo muito isso mesmo, Raquel. E às vezes as pessoas também escolhem a cadeira pelo designer, né? E não pela praticidade ali no dia a dia. Mas para esse caso, para fazer home office, né, para trabalhar em casa, tem que ser uma cadeira adequada. Sim, o ideal é que a cadeira tivesse um apoio de braços, né? Se você não tem uma cadeira com apoio de braços, então você vai chegar o mais próximo possível da mesa. Sim. E vai tentar apoiar o seu braço na mesa, fazer com que ele fique praticamente apoiado. Por quê? Se eu trabalho sem apoiar os meus braços, elevando só o meu punho, eu posso começar a ter dores no punho e até mesmo nessa região aqui da coluna cervical. A mesma coisa, se eu elevar demais os braços, eu vou tensionar toda essa musculatura dessa região e vou sentir dor. Então, o ideal é que se você não tiver como ter uma cadeira com apoio de braços, que você chegue o mais próximo possível da mesa. Em relação às pessoas que trabalham, por exemplo, com notebook, né, é muito importante que o monitor esteja na altura dos olhos. Então, as pessoas que... você pode usar um suporte, quem não tem um suporte pode, por exemplo, colocar livros, alguma coisa que eleve a tela até a altura dos olhos. E, nesse caso, a gente adapta um teclado que fique na mesa, porque a gente não deve trabalhar com o punho em elevação, senão a gente sobrecarrega muito essa região. Então, a gente tenta adaptar de uma maneira que fique... o punho em linha reta, né? Então, eu deixo o teclado mais baixo e o mouse também. Muito cuidado, então, com essas questões que você colocou, porque as pessoas passam o dia todo em casa, né? Elas cumprem aquela carga horária
de dentro da empresa, elas passam a fazer essa carga horária dentro de casa. Senão, isso pode trazer várias consequências, né, Raquel? A pessoa que não está apoiando o cotovelo direito, o punho, ou que a altura do computador, do notebook não está de acordo, as costas também sem apoio. Isso pode trazer muitas consequências aí para a saúde da pessoa, né? Sim. Inclusive, nessa questão da cadeira, eu gosto muito de orientar que a pessoa, se ela for investir, né, até porque nós não sabemos quanto tempo que nós vamos ficar em home office, que ela tenha uma cadeira até que permita o apoio de cabeça. É claro, né, gente, que não é possível para que todas as pessoas tenham, mas se por um acaso Estamos com problema na conexão da que Raquel? você sempre trabalha... Tá, voltou? Voltou, Raquel. Pode continuar o seu raciocínio. Você falava do apoio. E que, assim, uma outra coisa que pode ser adaptada é você pegar uma almofadinha pequenininha ou até mesmo um lençol dobrado e colocar na região da coluna lombar para poder apoiar um pouco mais a coluna na cadeira, mas sempre trabalhar encostado, né? Tentando ficar recostado para diminuir essas tensões. Tem uma outra coisa muito importante que eu gosto de chamar a atenção, que é o revezamento postural. Porque a gente passa várias horas na mesma postura, isso até mesmo na rotina do dia a dia, né? E isso leva a um desequilíbrio muscular muito grande. Então, o que a gente orienta? Que a pessoa faça pausa a cada 40 minutos, pelo menos. Eu geralmente oriento no consultório 30, 40 minutos. Então, ela está sentada, que ela faça um alongamento, que ela levante, vá beber água, vá no banheiro, ande, dê uma respirada, mas que não fique muito tempo na mesma postura. E aí pode até programar essas pausas hoje com aplicativos, né, que estão disponíveis no celular. Isso ajuda bastante, verdade. Agora, Raquel, você falou do uso do notebook, tem uma pergunta aqui da Isaura Soares, aqui da capital. Sim. Ela está dizendo que usa o notebook para trabalhar e que, às vezes, ela fica cansada de uma determinada postura, então ela usa o notebook no colo, às vezes em cima da cama deitada. E aí? Isso não é indicado, né? Não é o mais aconselhável. O aconselhável é realmente que seja utilizado na mesa. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, têm a mesa ou muito curta, ou então está tendo que ficar um pouco virado, sabe? Assim, meio que rotacional. E o ideal é que você esteja sempre de frente para o notebook. Para as pessoas que fazem isso, essa questão da cama, por exemplo, se por um acaso acontecer de fazer durante um período do dia, que faça pelo menos sentada, e que coloque pelo menos almofadas que apoiem e deixe um pouco menos ruim essa postura. Mas não é o mais aconselhável. O aconselhável é que realmente seja feito na mesa. Você falava das pausas também, de colocar um aplicativo, né, no celular para avisar dessas pausas. É importante também porque às vezes a pessoa está ali em casa, não tem ninguém do lado, ela acaba extrapolando o horário de trabalho, não cumpre talvez o horário de almoço. Essas pausas maiores como o horário de almoço, do lanche, elas são importantes também, né, Raquel? São importantíssimas. Inclusive, é muito importante que a gente mantenha uma certa rotina e inclua a realização de exercícios. Por mais que a gente esteja com o sistema fechado, é possível que sejam realizados alguns exercícios dentro de casa. Hoje a gente tem também os atendimentos que estão sendo de forma online, que são bastante eficazes, né? E aí, programando uma rotina na qual você tem um tempo um horário para pausas, para alimentação, isso tudo vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? E que diminua essas tensões emocionais e todas essas dores que podem ser causadas em função da tensão. Você falou do apoio importante aí para punhos, para cotovelos, costas. E os pés? Qual é o ideal? Como que os pés devem ficar apoiados, Raquel? Gente, isso é uma coisa muito importante. É importantíssimo que as duas pernas elas fiquem apoiadas no chão, né? Tem pessoas que às vezes têm aquelas cadeiras de ajuste, a cadeira às vezes fica muito alta e a pessoa fica com o pé balançando, e isso é muito ruim para a circulação. Então, é necessário que apoie os pés no chão. Se a cadeira for muito alta, porque você precisa ajustar a cadeira de acordo com a sua mesa. Então, se a sua mesa for muito alta e você ajustar a cadeira mais alta, então você pode colocar uma caixinha de sapato, um banquinho, alguma coisa que você consiga apoiar os seus dois pés, né? E fique confortável.
mas é importantíssimo que os pés fiquem apoiados. Apoio para os pés também, viu, gente? Sim, E apoio para os pés. E a iluminação, Raquel, como que deve ser essa iluminação nesse ambiente aí, nessa mesa, próximo ao computador? Então, normalmente eu gosto muito de orientar que tenha, que a pessoa use até uma luminária mesmo, mas que não direcione tanto para o rosto, direcione um pouco mais para a tela mesmo. E assim, não pode ser um ambiente que esteja com a luz muito clara, porque também cansa os olhos, né? E nem uma luz muito baixa, porque senão você vai forçar muito os olhos. Então, uma luz média. Eu gosto muito de colocar uma luminária e para poder deixar o ambiente mais confortável. Tá, ventilação de preferência, ventilação natural, janela aberta. Janela aberta. Janela aberta. Se você também quiser utilizar o ventilador, nenhum problema, mas é importante também que você esteja confortável em relação à temperatura. Porque se incomodar vai até desconcentrar também para o trabalho ali, né, Raquel? Exatamente, é muito ruim, né? Você trabalhar com altas ou baixas temperaturas. É muito ruim. Inclusive, essa questão da ventilação é até importante também, né? Em questão relacionada agora a essa fase que a gente está vivendo. É importante que seja um ambiente bem ventilado. Tá certo. Raquel, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas e até a próxima oportunidade. Obrigada, viu? Grande abraço, tá aí a Raquel Alvim dando dicas de ergonomia, né, para você que está trabalhando em casa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco tem reflexão sobre o Evangelho do Dia com o nosso arcebispo e tem também a consagração à Nossa Senhora da Piedade.